Olá, Fragmentos para a Vida 2. Hoje nós vamos falar do perigo da predileção por um dos filhos. Segundo o pastor Elienay Cabral, a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação desse filho. A Bíblia nos conta uma história de pais de um casal, Isaac e Rebeca, que tinham 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, mas que havia predileção entre eles. Isaac amava mais a Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. E a história não foi muito agradável, pois a mãe se uniu ao filho preferido para roubar o direito de primogenitura, porque na época era regra. E Esaú foi o que nasceu primeiro. Então ele era considerado o primogênito. Da mesma forma, seguidamente, Jacó também cometeu o mesmo erro, tendo a predileção por José, o seu penúltimo filho, o que causou muitos transtornos. Embora Deus estava no controle de tudo, José saiu vitorioso, pois Deus tinha planos para ele. Mas a predileção por filhos causam conflitos familiares. E nós devemos amar os nossos filhos com aquele amor que Deus tem para conosco, pois Ele não faz acepção de pessoas. Nós também, como pais e mães, não devemos fazer acepção de filhos. Tratar um melhor que o outro, favorecer mais a um do que o outro. E muitas vezes nós não entendemos quando nós temos um filho chega para nós e diz: "Você não me entende. Pai, você não me compreende." Quando ele diz isso, fique atento. Pode ser um sinal de alerta. Quando ela diz: "Pai, mãe, você não me compreende", ela está querendo ser ouvido, ser entendido. E às vezes nós não... O que nós fazemos? Nos irritamos com ele e o afastamos de nós. Precisamos ter cuidado com os nossos filhos, porque eles são diferentes um do outro. Mas é preciso não haver favoritismo entre eles. Cada filho é único. Sabemos sim que 2 filhos, ou 3 ou mais, tem um que dá mais trabalho do que o outro, dá mais cuidado, mais preocupação. Mas o amor precisa prevalecer de forma igual para todos. Assim como marido e mulher, eles precisam se amar mutuamente. Vocês devem amar os seus filhos igual. Todos eles da mesma maneira. O pai precisa demonstrar aos filhos que ele ama a sua mãe, que ele ama a mãe deles profundamente. Isso é muito importante na formação do caráter, da personalidade, do sentimento, do comportamento desse filho na fase adulta. Um filho que cresce entendendo que os pais se amam, ele dispõe uma maravilhosa base de estabilidade na sua vida emocional, na sua futura vida conjugal. Quando nós mostramos predileção por um dos filhos, nós não avaliamos os danos morais, os danos espirituais, os danos emocionais que acarretam aos nossos filhos. Nós precisamos ter cuidado. Os pais precisam entender que eles têm responsabilidades
no desenvolvimento saudável e equilibrado dos seus filhos, tanto do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Está sobre os nossos ombros, como pais e mães, a responsabilidade de desenvolver o caráter dos nossos filhos e a sua personalidade. Tenhamos cuidado, nós não podemos agir claramente dando preferência a um filho. Por mais que você tente disfarçar, mas os outros filhos percebem. E quando os pais, por dizerem que um filho dá mais trabalho que o outro, é por isso que eu não me entendo bem com ele, porque quer que todos sejam do mesmo jeito, isso é impossível. Cada um de nós é único. Então, quando nós não respeitamos, quando os pais não respeitam a personalidade dos filhos e vão tratar com predileção a um por ser diferente, por ser mais preocupante, infelizmente, o resultado é um conflito entre os membros dessa família. E os estragos poderão ser desastrosos, poderão ser até sem volta. Tenhamos cuidado. Os nossos filhos são heranças do Senhor, são bênçãos de Deus para nós, e nós temos que ter o compromisso, a responsabilidade de cuidá-los, amá-los de forma igualitária. Cada um deles, por mais diferentes que sejam, mas precisamos cuidar dele com o mesmo amor, com o mesmo desvelo, com o mesmo cuidado. Que Deus nos abençoe, curta nosso vídeo, compartilhe, comente, inscreva-se em nosso canal. Até lá!